Olá, eu sou a Manuela Vieira Noislin, sou mestra em Sociologia pela Universidade Federal de Pelotas, falo do Rio Grande do Sul, Brasil, e vou apresentar o trabalho no simpósio aqui junto com vocês. Eu vou apresentar o trabalho em português e espero que vocês possam me compreender. Vou buscar falar devagar para ser melhor compreendido. Então, agradeço a oportunidade de apresentar o trabalho no Simpósio Internacional Processos Civilizadores e escolhi para compartilhar com vocês o seguinte trabalho: as configurações do campo sociojurídico a partir das relações de interdependência entre os agentes do Estado que atendem os jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. O presente trabalho ele é fruto da dissertação de mestrado intitulada Os Jovens em Conflito com a Lei na Perspectiva do Sistema de Garantia de Direitos, percepções a partir da rede socioeducação e do sistema judiciário em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Essa dissertação foi defendida em maio de 2019. E tinha como objetivo compreender as configurações do campo sociojurídico em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a partir das relações de interdependência entre os agentes do Estado que atendem os jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Bem, para atingir tal objetivo, então, se buscou compreender as narrativas dos agentes sobre os jovens e a narrativa dos agentes sobre os atos infracionais praticados por esses jovens, e como que a percepção sobre os jovens e sobre os atos infracionais influenciavam na atuação destes frente ao plano municipal socioeducativo, ou seja, com a execução das medidas socioeducativas e do próprio plano, né, que visa atender os adolescentes em conflito com a lei. As relações de interdependência, então, elas configuram o campo sociojurídico a partir de uma rede de agentes institucionais que têm diferentes compreensões sobre os jovens e sobre os atos. E isso interfere diretamente, então, nas prioridades elencadas para serem priorizadas, né, no plano municipal socioeducativo. O marco teórico escolhido e trabalhado foi a partir da perspectiva da sociologia configuracional de Norbert Elias e dos conceitos de Estado, violência e da categoria juventude. Estado foi discutido a partir do diálogo entre Bourdieu e Elias, porque se entendeu que era possível fazer essa aproximação. Violência, a partir da noção de violência difusa do Tavares dos Santos, e disposicionalidade violenta do Marcos Rolim. E, ao abordar a juventude, se propôs o diálogo entre as perspectivas de Paes e Andrade. A metodologia foi uma metodologia qualitativa, onde foram realizadas observação participante das reuniões da rede socioeducação, entrevistas com roteiro semi-estruturado com os agentes do campo socioeducativo e do campo sociojurídico, e análise documental e elaboração de um diário de campo. Para ficar mais claro e tentar colaborar e compartilhar a discussão, parte das análises e dos resultados desse trabalho, o campo sociojurídico ele é definido pelo campo que compõe o campo socioeducativo, que são as equipes técnicas que trabalham diretamente com os jovens atendidos das medidas socioeducativas, psicólogos, pedagogos, educadores, assistentes sociais, são esse grupo, né, de técnico de profissionais mais ligados à execução das medidas e que trabalha diretamente com os jovens. E no cotidiano, mais cotidianamente, enquanto que o campo jurídico ele é constituído pela Promotoria da Infância e da Juventude, pelo Juizado da Infância e da Juventude e também pela Defensoria Pública. E o que foi percebido, então? Que as relações de interdependência elas configuram um campo sociojurídico de diferentes maneiras a partir das percepções em relação aos jovens, né? Que variam, ora em solidariedade em relação a eles, ora em disputa, né, entre esses dois campos, e ora em conflito, tanto sobre quem são esses jovens e o que eles precisam, como em relação aos atos infracionais e as medidas socioeducativas. Para tentar ser um pouco mais clara, então, ao falar dos jovens, de modo comum, se compartilhou da ideia ou da percepção de que esses jovens são jovens mais violentos, são jovens que têm uma configuração familiar fragilizada ou com
com vínculos fracos e que apresentam, né, que complicam o desenvolvimento e a sociabilidade desse adolescente. A escolaridade, né, o atraso escolar ou a evasão escolar também como uma característica desses jovens, em comum entre esses jovens, avessos, né, ou com dificuldade de cumprir regras e respeitar limites, né, em relação à própria execução e cumprimento das medidas. São jovens que não tiveram acesso aos direitos básicos, aos direitos garantidos desde a infância, e também uma outra característica é de questão da renda, né? São jovens de periferia e são jovens em que a renda da família ela provém de um modo de trabalho geralmente informal e uma renda muito baixa. E também ao falar sobre os jovens existe diferentes compreensões de quem eles são. Ora, alguns enfatizam que eles são jovens como qualquer outros, e ora que eles são jovens diferentes, né? Eles não são iguais aos outros jovens. E por isso, então, que se propôs discutir e abordar a questão da juventude a partir do diálogo entre Paes e Andrade. Mas não vou me deter nisso aqui, porque hoje a proposta é abordar mais a contribuição do Norbert Elias. Ao falar dos atos, então, eles, consequentemente, como esses jovens são considerados jovens mais violentos, eles praticam atos mais violentos. Esses atos, né, ao falar, as pessoas que falam, que trabalham com esses jovens e que atendem esses jovens ou durante a audiência, ou na defensoria pública, ou durante o desenvolvimento da medida, trazem que estes atos, eles são atos mais violentos e que estão direta ou indiretamente ligados ao tráfico de drogas. E o tráfico de drogas como um importante elemento de empoderamento desses jovens, seja pela questão da renda, né, da possibilidade de renda, seja ao pertencimento a um grupo e ao reconhecimento pelo grupo em comum, pelo grupo ao que pertence, ou pelo medo dos outros, né, ou pelo medo que o outro grupo tem em relação ao grupo que ele pertence. A questão do local de moradia, né, como propício, né, por uma série de negligências e da não garantia de direitos das pessoas que moram nesse bairro, então, como os jovens que estão mais vulneráveis a praticar o ato, a sofrer a violência e também a praticar violência. Novamente, a questão da evasão escolar como mais um elemento que colabora, que empurra o jovem para a prática do ato infracional. A questão que apareceu muito é a questão dos homicídios e da morte precoce desses jovens, em função também muito ligada à questão desse contexto violento e do tráfico de drogas que vão permeando esses territórios, e também a questão da renda, né, do empoderamento por meio de um trabalho não informal que muitas vezes os leva também a praticar determinados atos. O Plano Municipal Socioeducativo, então, ele teve uma predominância da participação dos agentes e servidores do campo socioeducativo. No campo sociojurídico, o protagonismo é da Promotoria da Infância e da Juventude, e existe uma ausência de participação do Juizado da Infância e da Juventude e da Defensoria Pública, e uma rotação, uma troca significativa, né, dos promotores em curto período de tempo, que também acaba sendo uma configuração importante do campo, o que vai influenciar na fiscalização e execução do plano e nas relações, então, entre esses agentes do campo sociojurídico. E também, né, a dimensão de que o campo jurídico, em determinada medida, ele fiscaliza a atuação desse outro campo. Então, isso é uma outra configuração que aparece e que, em alguma medida, tem mais ou menos tensionamento. O campo sociojurídico, então, algumas configurações. Se constitui como uma rede de contatos, e esse campo ele apresenta a seguinte configuração: os agentes novos em faixa etária, em idade e também em tempo de serviço, né, de atividade laboral, eles compartilham uma expectativa, uma narrativa de expectativas de esperança, né, em relação às medidas, aos jovens e ao seu próprio trabalho, enquanto que aqueles mais velhos em tempo ou em idade
ou tempo de trabalho, de serviço, compartilham uma narrativa e práticas de frustração, né? Que configurem, então, que dão essas configurações ao campo, uma rede de expectativas ou uma rede de frustrações. E também uma outra questão é a questão de gênero na profissão, né? Um campo predominantemente feminino, onde os homens eles aparecem quando eles representam a guarda municipal, quando eles representam a brigada, né? A polícia, a Secretaria de Segurança Pública ou o Conselho Tutelar. O campo jurídico, então, ele tem uma ênfase no ato, né, e num tensionamento e numa demanda por medidas mais duras e mais severas, enquanto o campo socioeducativo uma ênfase mais na medida. E essas relações de interdependência, então, elas puderem ser observadas também pelas narrativas que vão configurando o plano municipal socioeducativo e a própria atuação do campo. Então, obrigada pela oportunidade de apresentar o trabalho, de compartilhar com vocês um pouco do trabalho realizado e das reflexões e de como, então, o Norbert Elias pôde contribuir com a compreensão do universo de pesquisa.